Essa parte é a introdução. Você pode pular? Você pode. Mas eu aconselho que não. Ouça esse vídeo em algum momento que você possa. E se pode, senta na cadeira que ele vai ser longo. Nesse vídeo eu vou falar sobre quase tudo que é necessário para entender a minha ideia e a energia por trás dela. A energia que gera movimento. O que me movimenta? Deixar algumas coisas claras no que é o trabalho que eu tento realizar. Eu vejo a literatura, o cinema, as músicas, a arte, como um objeto jogado no lago. As ondas se formam, ressoam, e a cada contato, sobre mim e sobre você, se chocam, refletem, refratam, ressoam. E sobre isso que agita a água, em que todos nós estamos, não há como ser imune. Todos nós estamos nesse mesmo mar. Eu fiz alguns tópicos, então eu vou ficar olhando para o lado, vou ficar lendo para poder não me perder no que eu quero falar. Tem os tópicos que eu tenho que atender. E ele vai ficar com os cortes meio zoados, porque eu não vou me conter muito, vai ter hora que eu vou gesticular, que eu vou falar, não vou ficar com muito filtro. Vou falar o que eu penso sobre as coisas. E é isso, vai ter corte de raciocínio, vai ter quebra de entusiasmo em alguns takes, no tom de voz. E é isso que eu enfrento e que eu tento não deixar transparecer nos outros vídeos. Mas nesse eu não sei se eu vou conseguir tão bem. O que é e para o que é apoio? Apoio é uma ação de assistência, de dar auxílio ou sustentação a algo, a alguém ou algo. Suporte físico ou estrutural que mantém algo em posição firme. Colaboração, incentivo ou encorajamento fornecido a uma pessoa ou causa. Base ou fundamento que sustenta uma ideia, argumento ou crença. Recurso, ajuda ou assistência prestada a alguém ou uma organização. Comprovação ou endosso, dado a uma causa ou proposta. Tudo isso é apoio. Eu não gosto muito das ferramentas de monetização por causa das taxações delas, por causa do engajamento, da forma como ali fica explícito, de certa forma. E alguma coisa com a... Para quem é aquele... Qual é aquele público que normalmente vai acessar aquilo ali? Se eu faço para determinado público e ele não tem acesso àquilo, ou ele não costuma acessar aquilo, não tem muito sentido. Enfim. Daí as ferramentas têm essa... Sei lá, eu gostaria que as pessoas pudessem apoiar com o que elas puderem. Dentro de uma leitura, dentro de uma ideia, de um vídeo. E esse valor pequeno ser taxado, ficar retido muito tempo, não é uma solução. Para algumas outras coisas, depois eu posso criar, eu vou entender, né? Às vezes depende de você conversar com alguém que tem uma visão mais fundamentada, que sabe utilizar aquilo. Eu tentei em 2016 fazer um apoia-se e não deu certo, porque eu não tenho uma mente adequada para aquilo. Eu precisaria falar com alguém que tivesse a ideia, soubesse usar a ferramenta. Tentei falar com algumas pessoas, mas não consegui um horizonte. Então eu vou disponibilizar as ferramentas que eu tenho no momento, as opções que eu consigo gerenciar, porque ainda tem isso. Fazer tudo isso sozinho é muito complexo, porque são muitas coisas para gerenciar, para planejar, para executar, para colocar no time certo. Enfim, eu escrevo para um determinado público por um motivo, por uma motivação, e tem determinadas complexidades dentro disso. Complexidades na minha cabeça, no modo como eu consigo ou não consigo gerenciar determinadas ferramentas, no modo como eu posso fazer agora. As pessoas falam muitas coisas, até com boa intenção e num bom sentido, porém também sem entender a complexidade que envolve tudo aquilo.
todos os processos que envolvem aquilo. Por que você não publica um livro sozinho, sem editora? Quais são os processos de publicação de um livro? Distribuição? Quem vai ter esse trabalho, esse conhecimento, essa facilidade? Coisas que são simples para determinadas pessoas que trabalham com aquilo, para você vai ser complexa, porque você vai ter que entender como funciona. Quando se fala de vídeos e etc., tem essas questões de manipulação, de design. Fazer um vídeo lendo um livro, um conto, eu quero fazer, mas precisa de um trabalho de design, precisa de um trabalho de áudio, precisa de uma trilha sonora, precisa de várias coisas para ficar bacana. Isso é tempo, é dinheiro, é conhecimento, não meu. Ou eu vou ter que entender sobre tudo isso. E o que eu deixo de lado nesse tempo? Eu deixo de lado de continuar entendendo as coisas que eu preciso entender realmente para o que é meu objetivo. E aí se entende o que é essa energia. Há coisas para as quais eu tenho muita energia, eu tenho sede, eu tenho vontade. Outras que não são do meu interesse. Pintar o quadro é uma coisa, vender ele é outra. E as pessoas têm aptidões diferentes. Dentro daquilo que eu realmente preciso fazer, preciso entender, eu estou tentando. Para saber como que vende o quadro. Agora, a minha praia é pintar, não é vender. E isso, para algumas pessoas vai parecer até muito ridículo. As pessoas vão olhar para você e falar, legal, você vai pintar um quadro maravilhoso, mas não vai conseguir vender ele. É esse tipo de conselho que eu não quero. Eu deixo de exercitar a pintura, eu deixo de pintar, eu pinto uma qualidade menor, pior, para eu poder ter tempo de entender como vende, ou eu tento passar para alguém que sabe como vende essa parte de vender. Embora isso seja necessário, mas não é algo que eu pessoalmente tenha energia para adquirir esse conhecimento, essa técnica, essa vastidão de conhecimento para, enfim, não é minha praia. Na questão do público, eu vou falar agora de muita coisa, talvez seja o trecho mais longo. E eu não vou gravar numa ordem. Se eu lembrar de alguma coisa depois, eu vou gravar e vou falar sobre. Uma vez eu estava vindo do trabalho, eu escrevi um texto sobre isso até, não publiquei. Eu estava vindo do trabalho no restaurante, eu sempre saía meia-noite do trabalho. Ia para casa e chegava às 3 da manhã, 2 da manhã. Esse não é o ponto. O ponto é eu chegar no centro da cidade para pegar um ônibus para ir para casa, depois de vir do Botafogo, e me deparar com uma criança branca, cabelos cacheados, loiros, ali na rua pedindo dinheiro, no ponto. E eu olhei para ela e pensei, cadê os pais dessa criança? Por que ela não está em casa? O que ela está fazendo na rua essa hora? O que eu não pensei, e eu reparei isso depois, é que eu não pensei isso sobre nenhum outro menino de cor que estava à volta. Por quê? Porque eu não causo espanto. Porque é normal. Não era normal aquela criança branca, de cabelo louro, cacheado, ali. Isso não era normal. As crianças morenas, negras, é normal, no centro da cidade. E eu tô falando de crianças, e o que eu quero dizer com isso? Não são bandidos. São crianças. Talvez amanhã vão ser. Se nós não fizermos nada, amanhã serão. Ainda não são. E nós não estamos fazendo nada. O que nós temos feito? Não a criança. Você que precisa da consciência, de despertar um olhar, de notar alguma coisa que a gente não está notando enquanto sociedade. Muito ligados nessas
discussões de preconceito, não preconceito, enquanto a gente não consegue entender sequer o que é cultura, como ela se forma, como ela se estabelece, como ela se transforma. Que olhar é esse que a gente tem? Por que algumas coisas não nos espantam? Deveriam nos espantar. Nós deveríamos agir em favor ou contra determinadas coisas na nossa cultura. E aqui eu sou obrigado a fazer outro corte. Eu vi que não ficou claro. Na nossa cultura e o que nós temos feito são duas frases. Parece que eu quero dizer que nós deveríamos fazer sobre aquela criança, sobre esse olhar que a gente não tem, eu e você. Eu aqui falando e você aí ouvindo. Não é sobre nós, não é sobre eu e você. É sobre nós, sociedade. É sobre nós, a descendência. É sobre nós, vai muito além de eu e você, de um grupinho. Tirar essa criança da rua, dar a ela a oportunidade de estar num ambiente de aprendizado, de desenvolvimento, de brincadeira, é um ponto relevante. Mas é relevante entender que essa criança tem um lar, ou deveria. Tem pais, ou deveria. Responsáveis, ou deveria. E qual a condição desses pais? Remedia você dá um ambiente para essa criança, uma escola. Mas é lembrar que o que a envolve é muito mais do que isso. É muito mais do que o que eu posso fazer sozinho ou você pode fazer sozinho. Não é mudar um olhar, veja bem. Não é preconceituoso da minha parte olhar para uma criança branca e estranhá-la na rua. Isso não é algo de errado com a minha cabeça. É algo de errado com a realidade. E tem um motivo para não se espantar. É algo de errado com a realidade, com o físico, com o que acontece. O que nós temos feito não é eu e você fazer. Isso eu acho, de certa forma, uma cultura arrogante que a gente tem. Eu tenho o mesmo potencial que você. Essa criança amanhã é pai de alguém. Esse ser humano se desenvolve como? Não para hoje, não apenas para amanhã, não apenas ele. Toda uma cultura, como ela se transforma, como ela se torna outra coisa que não isso que a gente vive. Parece um limbo. Uns pagando pelos pecados dos outros. Enfim, isso era o que tinha que ficar claro, essa transcendência. Não é apenas sobre pegar essa criança da rua ou uma visão que você tem. É sobre a própria realidade e a continuidade disso. E é engraçado porque eu vou gravar de novo, porque eu não achei que ficou claro do mesmo jeito. A gente tem uma cultura de raciocínio, de visão, e ao mesmo tempo, todos nós temos a capacidade de raciocinar e de entender certas coisas que tornariam todos nós, como sociedade, aptos a uma ideia, a uma criação, ao entendimento, a um conselho. São coisas que a gente aprende matemática, português, mas nós não temos dado tanta importância ao desenvolvimento disso que nós já descobrimos. Quanto é importante o ser humano entender sobre o próprio desenvolvimento intelectual, afetivo, tornar as pessoas independentes no próprio pensamento.
Esse tipo de conhecimento causa isso, tem por consequência isso. A crítica, um olhar, entendimento de olhar próprio, que se permite discutir um olhar mais profundo, mais analítico. Vou continuar. Parece um pouco ridículo dizer que eu escrevo para quem não quer ler, que eu quero explicar determinadas coisas para quem não tem interesse sobre aquilo. Mas isso me remete ao jovem que eu era, enquanto as pessoas me empurravam para o mercado de trabalho. Eu não estou falando do ambiente familiar, eu estou falando da sociedade em geral. Sem dizer para mim ou me dar a distinção do que é aquilo que é trabalho. Trabalho. Trocar uma lâmpada em casa é trabalho. É para você. E o que é ofício? Sem essa distinção, trabalho e ofício. Você sabe, no seu trabalho, o que ele representa como ofício, o que ele gera às outras pessoas, o que você dá de serviço, como você transforma a vida das pessoas. Entender isso pode ser muito importante para você escolher seu caminho e entender quem você é dentro do mundo. Você não é vazio. As suas ações têm um peso, elas têm consequência, elas têm relevância. E às vezes só precisa de alguém dizer isso para você despertar um olhar e passar a perceber o mundo e a si mesmo, e o outro. Te tornar alguém capaz de poder dizer isso a outra pessoa, porque então você detém consciência. Nota a própria existência e a do outro. Enquanto jovem, na minha época, né? Minha época já é uma época passada, mas isso serve para os jovens de hoje, onde os pais, os amigos e outros ainda vão insistir e perguntar: não está namorando ainda? Porque essa não é e nunca foi a pergunta certa. Você encontrou alguém que você gosta? Gosta de alguém? Se não, não namore ainda. O incentivo deveria ser não para você arrumar qualquer coisa. E nós estamos sempre fazendo as perguntas erradas, coagindo e empurrando as pessoas a tomar decisões estúpidas. E não nos damos conta, exercendo uma pressão social desnecessária sobre a própria vida e a vida dos outros, sobre uma imagem que a gente acha que tem que ter nessa vida fictícia, de imagem, de mentira, de engano. O mérito e a moral das histórias que nós enxergamos de forma muito torta. Nós não vemos a nós mesmos dentro de um processo, dentro do mundo, dentro da realidade. Não percebemos como nós percebemos o mundo, por sensações. Quais são nossos sentidos? Olfato, tato, visão, audição, quantos mais? E eles são seguros? O que você escuta, você escuta? O que você escuta é tudo que existe? O que você vê é mesmo daquela forma? A perspectiva importa? Te ilude? Pensa um pouco sobre isso e perceba que o que você vê, da forma que você vê, da onde você vê, não é o fato. Não é a coisa. É a tua visão. E ela não é absoluta. Não é como se tudo fosse relativo ou o objeto não existisse. Mas aquilo que você vê é a tua visão do objeto, não ele próprio. Dentro disso, você pode achar que as pessoas, o ser humano, o adulto, desenvolvido, tem a capacidade do raciocínio, tem a capacidade do pensar. E você está enganado. E muito enganado. Dentro da psicologia, a gente entende quando despertamos determinados potenciais. Uma criança de até 12 anos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ela desperta um potencial de raciocínio lógico, de hipótese.
consegue começar a pensar nas coisas por hipótese, começa a conseguir enxergar o alheio. Quem é o alheio? Tem ela mesma, o próximo, que é aquele que está imediatamente ligado a ela, e o alheio, aquele que não está relacionado a ela, mas pode estar relacionado ao próximo. São terceiros. Ela começa a perceber que as coisas que ela faz, que ela pode fazer para agradar o próximo que ela gosta, ou que ela pode fazer porque ela não gosta do próximo, afeta terceiros. Ela começa a poder perceber isso. Isso não é o fato de que ela vá perceber. Não é a capacidade. É o potencial. Um potencial que precisa ser desenvolvido. O potencial de raciocínio que nós adquirimos precisa ser desenvolvido. Há muitos adultos com a mentalidade de uma criança. São coisas que nós deveríamos saber. A nossa própria história, por uma didática que te permita um raciocínio próprio, que fale sobre os elementos e não sobre as perspectivas em si, não uma ou outra, mas uma gama, um leque, opções. A Revolução Industrial, pela visão social geral, pela visão de classe, sem abordar uma ou outra, mas todas elas. Percebo que, na minha época, o que você aprende na escola pública é diferente do que você aprende na escola privada. Num lugar te ensinam sobre a eficiência, te ensinam sobre gerenciamento, te falam sobre isso e a produção, e num outro te falam sobre isso também, mas te colocam as mazelas disso. E falam sobre outras coisas. Num lugar, talvez te ensinando como ser chefe, e num outro dizendo que é ser empregado, e te ensinando a isso. São dois mundos que recebem informações de formas diferentes, sendo essas mesmas informações, para serem assimiladas de maneiras diferentes, significadas de maneiras diferentes, colocado um aspecto histórico ou não, um momento histórico ou não. E tudo isso a transforma numa visão, numa crença, num sentimento de justiça ou injustiça, de justificável ou injustificável. E aqui vai outro corte. O que eu quero dizer aqui não é sobre o que eu aprendi, sobre o que você aprendeu, sobre o que você significou, as sensações que aquilo te remeteu, mas o fato de você ter consciência disto. Isto aconteceu, tudo isso que eu falei, aconteceu com você, aconteceu comigo e aconteceu com eles, todos eles. Todos nós recebemos informações sobre um ponto de vista, sobre uma realidade, sobre uma ótica. Passamos por esse filtro, assimilamos isso por nossos sentidos, fazendo conexões com as nossas lembranças, com as nossas experiências, conseguindo assimilar determinadas situações e outras não. Alguém que nunca passou pela miséria não vai assimilar qual é essa mazela. Alguém que não esteve numa posição de nunca passar por isso não vai entender como pensa essa pessoa. E não dá para mudar isso. Dá para perceber isso e se tornar compreensível. Compreensível e compreensivo. E se entender como não absoluto. São realidades distintas, óticas distintas, que precisam se ver como distintas e na sua posição. Para poder discutir, para poder ter troca, para poder ter um entendimento maior sobre esse real, que não é a minha realidade ou a sua, mas a junção delas. A junção dessas perspectivas e a discussão sincera sobre elas. O ponto aqui é perceber-se nisso,
perceber esse processo. E aí cada um faz o que quiser com essa consciência, mas ao menos perceber ela. Voltando a falar do público, para aí então falar do projeto, eu disse que parece um pouco ilógico dizer que eu quero escrever para aquele que não é interessado. Se eu quiser escrever psicologia, o que eu sei, ou as anotações que eu tenho, ou o que eu acho de relevante para quem já gosta de ler sobre isso, eu não acho relevante. Essas pessoas já gostam disso. Há material para elas. Elas podem encontrar. Não precisam de mim. Não precisam dessas minhas qualidades. Quem precisa disso é o jovem que vai poder esbarrar nisso dentro de um romance, que era o que ele procurava, dentro de uma aventura, que era o que ele procurava, dentro de um entretenimento, que era o que ele procurava. Então ele esbarra nisso. E esse é o desafio. É conseguir levar, não de qualquer maneira, mas de uma maneira clara, lúcida, esse tipo de conteúdo para outros públicos. Conteúdos que eu repito, eu acho muito importante. Eu acho inadmissível aqueles semelhantes a mim que têm a mesma capacidade, quero dizer, potencial, não conseguirem exercer a lógica, o raciocínio, uma visão imparcial, a compreensão. O que eu sinto é inadmissível. Não é algo que dê para olhar, ver e deixar de lado. Que a sensação que eu tinha é: qualquer adulto saberia disso e por que eles não falam? Como é que um adulto não consegue colocar isso para uma criança? Explicar de maneira decente, colocar de maneira clara. Depois eu percebi que cresci e as coisas ainda não eram claras. E a maioria das pessoas à minha volta sequer aprenderam alguma coisa com as experiências que tiveram. Se transformaram, sem saber como, sem entender porquê e sem perceber. Não vou falar muito sobre isso, porque isso aqui daria muita coisa. Mas a questão toda é colocar para esse público, dentro de outros tipos de arte, esse conteúdo. E isso é o desafio, enquanto escrita, para colocar e ser interessante, ser misterioso e ser instigante. Não é tão simples. Esses livros dessa série, da coleção da análise da ficção pós-moderna, o título chama atenção, não chama atenção, o título atende, não atende. Foram quase 10 anos ou mais escrevendo sobre isso, arrumando, editando, colocando e tentando não me corromper também a necessidade. As coisas têm um processo e esse processo requer tempo, paciência, ter ou não as ferramentas para a conclusão e desenvolvimento dele. Eu conversei com muitas pessoas, estudei sobre muitos pontos que eu precisava estudar, e isso é tempo. Sobre os projetos, tem as 3 linhas, são as 3 sessões, e dentro disso são 3 projetos diferentes, sobre os quais eu vou falar da análise da ficção pós-moderna e o romance e os aspectos da realidade. Os elementos do romance e os aspectos da realidade. Que são projetos distintos no que eles propõem. Enquanto a análise da ficção pós-moderna, os livros vinculados a essa coleção
E tudo que estiver pertencendo a essa linha, eu vou tentar traçar sempre e colocar... Tem romance? Tem romance. Tem os elementos para isso? Tem os elementos para isso. Mas ali, falar um pouco e abordar da psicologia, da psicanálise, da neurociência. Falar de elementos ligados a isso, não disso em si. Falar da timidez como coisa. Falar do romance como coisa. E tudo isso que está ligado na sociedade, ao indivíduo, que é o meio externo, não interno. É interno também? É interno também. Mas despertar vários olhares sobre os elementos da sociedade, sobre mim, você e o outro. Sobre o que é essa organização, esse maquinário, o que é a política, o que é a religião, de maneira sincera, honesta. Qual a importância dela, quais mazelas, a quem isso pertence. O exercício da política, do trabalho, do ofício. Consciências em geral ligadas a isso, a relacionamentos, a instituições, conceitos, preconceitos. E dentro daquilo que refere-se à ciência, o entendimento de qual a linguagem da criança. Adultos, como as crianças interpretam as coisas, como elas aprendem, como elas veem. Entender minimamente. Na segunda linha, na segunda sessão, acho que é a segunda sessão, a primeira, eu confundo um pouco, mas na linha que é a de desenvolvimento emocional, essa primeira que eu falei do Menino Estranho, é desenvolvimento intelectual, vou tratar disso, comunicação, várias outras coisas que são ligadas ao desenvolvimento intelectual. Sobre desenvolvimento afetivo, o entendimento, e aí é um olhar mais para dentro, sobre si mesmo, para entender determinados processos de significação, aquilo que você significa. Então, dentro desse contexto vão estar os livros Vida ou Suicídio, Entre a Cura e a Doença, Prisioneiros de Campos Cereais, sobre maturidade e medo, é um título provisório para um dos livros, que fala sobre uma visão, sobre maturidade, sobre medo, mas não dos personagens, social, nossa, e ao mesmo tempo das significações que aquilo tem para os personagens. Que é amor. Que é essa visão que a gente tem e transforma em comportamento, essa visão do mundo que nós temos. Como isso nos afeta. O que é amor próprio? Só por uma percepção própria de propriedade. Algumas pessoas julgam outras que tentam demasiadas vezes de maneira errada e erram, como se elas não tivessem amor próprio. Elas não têm inteligência, sagacidade, alguma outra coisa falta nelas para fazer tantas vezes as coisas erradas, de maneira errada, para não aprenderem nada com aquilo. Mas dizer que elas não gostam de si mesmas quando elas tentam, e mesmo se machucando tentam de novo, talvez elas gostem mais delas mesmas do que você que não tenta, que consegue parar e olhar a vida passar. Essa outra não consegue. E o que ela faz, mesmo de maneira errada, é pela felicidade dela, pelo menos dentro da crença dela. Não dá pra dizer que ela não se ama, não dá pra pensar sequer que uma pessoa que se esforça, mesmo se machucando e permanece e continua, não dá pra pensar que uma pessoa dessa não se ama. Se ama, mas não é muito inteligente. Agora, muda essa visão e entenda sobre o que você precisa ajudar ela. Não é um afeto sobre ela própria que ela não tem. É uma visão. É um intelecto. É alguma outra coisa. Está apertando o parafuso errado. Você não vai ajudar. Sobre a visão de meios e fins. Essas outras questões ligadas a nós mesmos e a significação que nós fazemos das coisas. Essa linha vai abordar apenas sobre isso. E são coisas importantes. Enfim. Esse tipo de retratação sobre situações que são mais íntimas.
o fato da ansiedade dentro de si, das construções que você faz. Você gosta de alguém, você vai encontrar com essa pessoa e você se permite construir várias cenas na sua cabeça. Não digo que você não tem que se planejar, mas não se permita fantasiar e fazer construções absurdas que vão destituir, quando você conhecer essa pessoa, dela poder ser ela mesma. Apenas o fato dela ser ela mesma, como posso colocar, já pode lhe causar frustração. Porque a tua criação, no real, não se atende. Ela, sendo ela mesma, te frustra. Não por culpa dela, mas sua, que construiu um monumento e poderia não ter construído. Essa sua própria construção sobre o quão perfeita pode ser as coisas e esse imaginário pode te frustrar sobre si mesmo. Porque você, na realidade, nervoso, não se atende naquela imagem. São coisas que você precisa saber, pode saber, não precisa passar por. E essa segunda linha, essa linha dos romances, dos elementos do romance, dos aspectos da realidade, vão tentar atender essa gama, essa questão mais pessoal, esse desenvolvimento emocional, sobre coisas que são detalhes. Bom, a partir daqui eu não sei muito mais o que eu falo. Talvez questões de visão, de crença, de energia. A energia é inadmissível. O estado social que nós nos encontramos, onde nós não conseguimos dialogar. Isso desde muito tempo. A ideia de não conseguir perceber também o outro. A ideia de ter uma ideia na cabeça e não perceber que ela é concepção sua. Por isso, escrever romances e colocar ali muitas visões, muitos argumentos, a representação de algumas realidades, interiores e exteriores. A ideia de que, entenda, a cultura afeta a todo mundo. E no mínimo, você deve entender essa linha. A mesma cultura que te afeta, afeta o outro. As mesmas informações, as mesmas influências. Não exatamente iguais nos mesmos ambientes, mas o que é mais encorpado nela. O homem que se transforma por meio dela em alguma coisa ruim ou boa. Aquele que repudia ou aquele que cede. Pela recompensa, pela habilidade, não é a palavra certa. Enfim, isso é nem tão complexo, mas extenso. E aí eu não vou falar sobre isso agora. A coisa mais complexa talvez seja entender o que é singelo nisso tudo. Eu sou satisfeito fazendo o que eu faço, da maneira que eu faço, o que eu faço, para quem eu faço. Isso é energia. A parte mais complexa, digamos assim, é se entender a propriedade de algumas coisas. Eu tenho algumas noções sólidas do que é necessário fazer. Às vezes não tenho a ferramenta. E ter a noção não é ter bem o conhecimento. A noção. Ideia. Isso é uma coisa à parte, sobre um processo, sobre o planejamento dessa coisa, sobre como utilizar redes sociais e etc. Engajamento. Existem as coisas que eu gostaria de fazer dentro disso e as coisas que eu não quero fazer dentro disso. E também que eu não quero me tornar. O site, o canal, vai ser um acervo.
vou postar vídeos sem uma frequência específica, sem a necessidade de sair colocando coisas ali para chamar a atenção. Enfim, se em algum momento eu encontrar formas de fazer isso que não corrompam a ideia, eu faço. Mas há uma ideia. Há um sentido nisso. Em outro aspecto, é o que é essa energia que me move. Para o que eu caminho? Qual é a minha motivação? Isso não é algo para outros entenderem. É meu. Eu posso dizer sobre. Eu não preciso explicar tão bem. Você pode compreender, não precisa entender. Essa não aceitação sobre a condição em que nós estamos é coisa minha. Alguns outros vivem muito bem e podem viver muito bem. Tinha um lance que as pessoas discutiam algumas vezes sobre o que era mais aceitável ou correto. Projetos para tirar viciados das ruas, projetos para tirar cães e gatos das ruas e projetos diversos de outras áreas, para moradores de rua, por exemplo. Então, um criticava o outro sobre quem está certo e quem está errado. Meu amigo, ninguém está errado, tudo isso faz bem, tudo isso é saudável. E cada um faz aquilo que está ao alcance e é motivado para fazer. Você faz a sua parte, eu faço a minha, dentro daquilo que eu enxergo, que eu posso, que eu tenho motivação para fazer. Não outra coisa. Digno de crítica é aquilo que é nocivo, não o que é saudável. Você pode pensar para você o que é mais importante ou menos importante. Você pode criticar processos pela melhora, mas não a crítica pela quebra, pela deterioração, pela falência. Isso é até meio bizarro. Não consegui entender que aquilo é saudável. E diante desse caminho, dessa vontade que eu tenho, desse trabalho de vida, colocamos assim. Muitas pessoas vão falar muitas coisas, mas entenda. Não estou buscando saber a tua opinião específica sobre o meu caminho. É o meu caminho. Bom, eu tive que parar de gravar por um bom tempo, então quebrou totalmente o que eu estava pensando antes. Mesmo anotando, não faço mais ideia da linha que eu estava seguindo. Então, eu vou tentar fechar isso com algumas frases que eu me deparei ao longo do tempo e que elas foram significativas para mim. E por fim, com um poema. Em última análise, precisamos amar para não adoecer. E outra frase é: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Pois bem, uns sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos para uma outra. Não existe uma receita para a vida que sirva para todos. Essa frase é boa para descrever o tamanho das minhas ambições. Se você planejar ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida. E é bom para descrever a minha crença. Quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo.
Isso é bom para descrever a compreensão. Minha, sua e a de qualquer um. Quando as pessoas te batem e criticam e você sente que não é para te ajudar, não é para consertar, é para derrubar. É instintivo a proteção. E a proteção passa por dizer eu estou bem quando não está. E não é como se você quisesse mentir. É só o que dá para fazer para se proteger. Quando não há essa violência, quando há compreensão, você pode perceber no que erra, no que faz de errado, e enfrentar isso sem a preocupação de ficar apanhando enquanto. Já há muita coisa para você enfrentar. Enfim, você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. Enfim, são frases bem bacanas que eu releio muitas vezes para ter em mente. E esse é até um dos aspectos que envolve essa coleção do desenvolvimento intelectual. Existem coisas, processos que nós sabemos. Por exemplo, nós esquecemos e não podemos nos impedir disso. Sequer vamos poder perceber. E sobre aquilo que é importante e você sabe, vai esquecer, você tem que arranjar alguma maneira de lembrar. Sempre. O poema é um poema de um cara que ele assina como CCM, eu não sei o nome. Esse poema é de Florianópolis, 8 de abril de 2012. E o título dele, Árvore de Pé, Fica. E para mim é muito significativo. O canto vindo do deserto lembra-me. Querer saber de mim, do meu humor no amanhã, é erro. A areia e vento que vem com a canção recorda-me. A espada cravada em meu coração, agora, amanhã, não mais estará. Os estados do peito são passageiro como os ais do cigano, em melismas e comas. Os estados do peito atravessam o espírito meu, que vazio sempre é. São como correntes de ar distintas, que balançam galhos e folhas. Porém, árvore de pé, fica. É sobre isso. Finalizando, o apoio. Se atente à sua realidade, ao seu sentimento, ao que você pode, a ideia que você faz disso. Faz uma ideia ruim, guarda pra você. Não precisa me falar não. Acha problemático? Guarda pra você. Eu sei o que eu quero fazer, algumas pessoas entendem, eu não sei se isso chega nelas. E quem são essas pessoas? Eu vou saber com o tempo. Mas enquanto isso, não importa o que aconteça, a árvore de pé fica como tem estado, desde sempre. Um abraço, e é isso.